guest was the champion entering the stadium. Just about everyone in this vast arena is on his feet. And they're still cheering him. Now, this is the most popular champion in the history of his division. They're cheering more than a man tonight. Eu não gosto de misturar alhos com bugalhos e nalgas do mandarim com rádio cinema chunga, mas às vezes é muito difícil evitar uma certa contaminação de temas e uma sobreposição de filmes. Existe no universo das nalgas do mandarim um clube, um obscuro clube de cinema chamado o Nalgas Film Club, em que nós os três e a Mónica Freitas, que é uma espécie de quarta nalga, sugere um filme que vai rodando e os outros têm que ver e avaliar. Inicialmente o objetivo seria, no podcast Nalgas do Mandarim, nós abordarmos todos esses filmes e falarmos um bocadinho deles. Bom, entretanto passaram-se centenas de filmes e começaram a empilhar e obviamente que não temos tido capacidade de falar deles todos. Por isso eu de vez em quando dou-me uma certa liberdade para falar deles aqui, até porque eu às vezes suspeito que os públicos nem são bem os mesmos e dá para falar das coisas nos dois lados, sendo que aqui, neste recanto que é o Rádio Cinema Chunga, não existem tantas caralhadas, nem as pessoas se riem como se estivessem bêbadas há 3 meses, sem parar. E hoje vou falar daquele que é o filme Nalgas Film Club desta semana, que está aqui há semanas, porque alguns dos membros parece que já desistiram e temos que ir aos poucos pontapeando este clube para a frente. Eu quero falar do filme Champion, de 1949, um filme do realizador Mark Robson, que tem como protagonista Kirk Douglas, na altura um jovem trintão em forma. Este filme conta-nos a história de 2 irmãos, um deles meio deficiente, ele anda de bengala, tem dificuldades em mover-se, e de Kirk Douglas, que é o outro irmão, que é um energético jovem, bom de porrada e muito extrovertido e que tem muito sucesso com as senhoras, que vão em busca de um sonho. Eles compraram os dois uma percentagem de um negócio em Los Angeles, penso eu. Chegam lá, dão com o nariz da porta e percebem que foram enganados, que de facto deram dinheiro, mas não compraram absolutamente nada, pelo que têm que se virar. Ali pelo meio, pelo caminho, Kirk Douglas foi convidado para apanhar literalmente porrada num combate de boxe, para encher um calendário, porque alguém na última hora desistiu, e foi-lhe dito, se algum dia quiseres ter um futuro no boxe, ou no pugilismo, como se diz em Portugal, aparece neste ginásio e treinas connosco. E lá foi ele à procura, arranjou um manager e começou com algum sucesso a lutar, e Kirk Douglas tornou-se numa lenda do boxe americano. Entretanto, este filme aborda a sua carreira, desde estes humildes princípios até ao apogeu da sua carreira como lutador e depois, claro, o declínio. E neste caso temos uma espécie de Rocky Balboa, não é? Só que em vez de demorar 658 horas, é uma história que se conta numa hora e meia, uma história muito coesa, uma história muito bem definida, bem estruturada, uma galeria de personagens que acompanha um filme de pura narrativa que durante uma hora e meia nos mostra de uma maneira nada leve, bastante intrincada e complexa aquilo que é a vida e a carreira deste homem, não só profissional, como também a sua vida amorosa e o relacionamento familiar. É impressionante como é que se consegue esta capacidade de resumir um épico tão grande, quando hoje em dia isto daria para imensos filmes. E também é um filme que é falsamente simples. Nós olhamos para isto, 1949, o código de Hays estava ali para durar, não se podia fazer bastantes coisas, mas o que se podia fazer era insinuar. E havia aqui um código de insinuações, um código não escrito, um código que as pessoas percebiam, que às vezes um olhar, um rodar de cabeça, uma transição mostravam-nos o que é que estava por trás daquela cena. Um exemplo que eu vos dou é ali numa parte em que Kirk Douglas vai no carro com uma rapariga, entretanto senta-se outra rapariga ao seu lado
e basta um olhar dele para um lado, o olhar dele para o outro e um conjunto de expressões faciais para nós percebermos que aquela cena ia dar um ménage à trois, coisa que era impensável sequer sugerir-se durante o filme. Este filme tem também toda a história amorosa e todos os relacionamentos e a personalidade complexa e egoísta e extremamente ambiciosa deste lutador, que neste caso é interpretado por Kirk Douglas. Isto não é uma história verdadeira, isto é inteiramente ficcional, ao contrário de outros filmes de boxe que nós temos visto. E é uma pérola do final dos anos 40, do pós-guerra, de uma América que se estava a reconstruir. É aquilo que eu gosto muito nestes filmes, que é um documento daquele tempo, um exemplo de como as pessoas viviam, desde a roupa, desde as ruas, os transportes públicos, que eram naquela América extremamente fortes, as pessoas não tinham carros como agora, a maneira como as pessoas se relacionavam, o tipo de estrutura social que a América e o mundo tinha na altura. Gostei muito, inesperadamente. Eu pensava que fosse pior, porque eu vi 10 minutos com pouca atenção e achei que seca de filme. Entretanto, voltei para trás e recomecei 100% dedicado ao filme. 4 estrelas, diria eu, com uma fotografia exímia daqueles tempos em que se usava o preto e branco, não só para mostrar o filme, mas para fazer uma miríade de coisas que hoje em dia me parece estar esquecido. O filme não é fácil de encontrar, mas também não é impossível. Eu penso que só no Sr. Joaquim é que vocês lhe conseguem pôr a unha, ou talvez comprando na Amazon. Atacai, amigos, atacai. As if you would have killed them if they hadn't stopped you. Hear that crowd? The first time in my life people cheering for me.